Bom, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de esquemas. Então, nessa lição, estamos tratando sobre evolução dos dados, você vai aprender sobre o desenvolvimento de ambientes de esquema e como iterativamente, né, criar e manter esquemas de dados. Então, você vai usar esquemas extensivamente, né? A gente vai rever rapidamente o que é o esquema, né, e quão úteis eles são no contexto de machine learning de produção. Os esquemas, eles são objetos relacionais, né, resumindo as características, as features, né, de um determinado conjunto de dados ou de um projeto. Eles incluem o nome da característica ou da variável, né, por exemplo, o tipo também, como um inteiro, um float, string, uma variável categórica. Se a característica é ou não necessária, né, required. A valência do recurso, que se aplica a recursos com múltiplos valores, né, como listas ou matrizes, etc. E isso expressa aí o número mínimo e máximo de valores, por exemplo, né, o range, né, o alcance. Informações sobre o intervalo das categorias e valores padrão, por exemplo, né. Esquemas são muito importantes, visto que seus dados e conjunto de características evoluem ao longo do tempo, você tem que ter alguma forma de acompanhar as informações sobre os seus dados. Por experiência, você já deve saber que os dados sempre estão mudando, né? E essa mudança, muitas vezes, resulta em uma mudança nas distribuições estatísticas desses dados. Vamos focar aqui em como observar os dados que mudaram à medida que foram evoluindo. Alterar os dados muitas vezes resulta em um novo esquema sendo gerado. No entanto, existem alguns casos de uso especiais, né? Imagine que, mesmo antes de avaliar o conjunto de dados, você tem uma ideia ou informações sobre o intervalo esperado de valores para suas características. O conjunto de dados inicial que você recebeu e está cobrindo apenas uma parte desses valores. Um exemplo disso, tem uma variável de idade lá, por exemplo, uma idade. E aí apareceu um valor 235. Você sabe que esse valor não é realista, né? Uma idade de uma pessoa. Ou então, nesse caso, você tem a idade do seu usuário e a sua distribuição inicial está indo de um pequeno intervalo de 20 a 22, por exemplo. Você sabe que isso não representa bem seus dados. Então, nesse caso, faz sentido ajustar seu esquema para refletir a faixa esperada de valores, né, das suas características. Uma situação semelhante pode existir para valores esperados de características categóricas também, não apenas para características contínuas, né? Além disso, seu esquema pode ajudá-lo a encontrar problemas ou anomalias no conjunto de dados, né? Como valores que estão faltando ou valores que estão no tipo errado, né? Todos esses fatores devem ser considerados quando você está projetando um esquema para o seu pipeline de machine learning. À medida que os dados continuam evoluindo, há alguns requisitos que devem ser alcançados em implantações em produção. Vamos considerar alguns importantes aí. O primeiro fator é a confiabilidade. A plataforma de machine learning de sua escolha, né, seja lá qual você escolher, ela deve ser resistente a disrupções de dados inconsistentes. Então imagina que o que não acontece geralmente em pesquisa, né? Então imagina que você tem um certo tipo de dado lá que a entrada dele é float e de repente apareceu um int ou apareceu um null, né, faltando lá. O sistema não pode quebrar por causa disso, né? Ele tem que ser resiliente a esses erros. Porque não há garantia que você vai receber dados limpos, né, e que eles sejam consistentes todas as vezes. Na verdade, praticamente, eu posso garantir que não vai ser, né?
seu sistema precisa ser projetado para lidar com isso de forma eficiente. Então, além disso, seu software ele pode gerar erros inesperados de tempo de execução, né? E seu pipeline precisa lidar com isso de forma boa. E problemas com a má configuração devem ser detectados e manuseados também de forma elegante. Acima de tudo, a orquestração da execução entre diferentes componentes do pipeline deve acontecer de forma suave, né, e eficiente. Então, outro fator a ser considerado na plataforma de um pipeline de machine learning é a escalabilidade durante a evolução dos dados. Durante o treinamento, seu pipeline pode precisar lidar com uma grande quantidade de dados de treinamento, incluindo, e para isso, né, manter os aceleradores, né, ou seja, as GPUs, né, TPUs, ocupados, porque se você tem um recurso desse, geralmente está na nuvem, você tem que manter ele o máximo ocupado possível, né, para valer a pena o pagamento dele. Então, quando você, por outro lado, né, serve seu modelo, quando está em serviço, especialmente em cenários online, com a execução em servidor, né, você tem tráfegos diferentes aí de solicitação. Né? No momento, sei lá, de madrugada, você está no Brasil, vai ter pouco acesso e de dia mais acesso. Né? Enfim, cada serviço tem um padrão diferente. E a sua infraestrutura, ela precisa escalar para cima e para baixo, né? Para atender esses requisitos de latência, né? Ao mesmo tempo que minimiza o custo. Né? Então, se não tem ninguém solicitando GPU, você tem que reduzir a sua solicitação, né? O número de máquinas alocadas aí. Se o seu sistema não for projetado para lidar com a evolução dos dados, ele vai rapidamente encontrar problemas, né? Isso inclui introdução de anomalias no conjunto de dados. Se o sistema é capaz, por exemplo, de detectar essas anomalias, né? Seu sistema e seu processo de desenvolvimento deve ser projetado para tratar erros de dados, assim como a gente trata bugs num código, né? Essa relação. Em alguns casos, essas anomalias estão te alertando, na verdade, que você precisa atualizar o esquema de dados, né, para acomodar essas alterações. E a evolução dos seus esquemas pode ser uma ferramenta útil para entender e acompanhar a evolução dos seus dados. Né? Se você pegar ao longo de meses como o seu esquema foi evoluindo, você vai entender como seus dados foram evoluindo. E, além disso, os esquemas podem ser utilizados como entrada-chave em processos automatizados, né, que trabalham com dados. Você passa só o esquema e o processo já cuida do resto, faz o feature engineering, né, engenharia de características, etc. Então, é importante manter sempre um esquema bem atualizado dos seus dados. É isso aí.